寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, né, a teoria de hoje é: e se a Federação de Bornéu do Norte ainda tivesse existindo, ou nunca tivesse caído, ou ainda fosse um país nesse sentido? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, para quem não conhece a Federação de Bornéu do Norte, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, vale a pena dar uma pesquisada mais a fundo. Mas em resumo, foi uma federação, né, que foi proposta pelo Azahari, né, que era um militante, que era um pré-socialista, né, digamos assim, de Brunei, que ele queria meio que fazer uma federação para eventualmente, né, tentar um golpe de Estado e posteriormente aí assumir essa federação. E o país que governava essa federação era Brunei. E essa federação ela foi criada no intuito nacionalista, que logo depois, né, ele desviou para mostrar a cara que era realmente mais uma intenção socialista de expansão. E em 1962, né, depois de um ano de criação, essa federação foi dissolvida por causa de um conflito que o Azahari começou e não conseguiu terminar. Beleza? Mas como seria se essa federação ainda tivesse existindo e se ela nunca tivesse caído? É isso que nós vamos ver no dia de hoje, no vídeo de hoje. Mas vamos lá. De início, né, essa federação foi feita em 1960 e proposta, aliás, há muito tempo, já ainda na década de 50, mas depois, na verdade minto, na década de 40, mas ela só foi colocada em prática em 1961. Então aqui nós vamos retornar no tempo, né, vamos voltar no tempo, e vamos supor que essa federação meio que fosse negociada ainda em 1950, né? Mas como que poderia ser negociado isso? Bem, com a China virando um país comunista, um gigante comunista na Ásia, com a União Soviética, com revoltas dos Vietcongues, do pessoal do Laos, né? O pessoal aí de Brunei poderia chegar ali para os britânicos e falar: olha, é o seguinte, eu sei que nós somos um país ocupado militarmente, somos um protetorado e ainda não somos colônia. Porém, Sarawak e Bornéu do Norte e a Malásia são colônias suas, né, Reino Unido? Então, isso pode gerar um certo descontentamento e muitas guerrilhas. Então, né, para que você evite essas guerrilhas, vamos fazer com que esses países se juntem ao sultanato de Brunei, porque você sabe, né, Reino Unido, sultanato e comunismo não combinam, né, apesar do Azahari ser de esquerda, socialista. Mas enfim, então vamos supor que beleza, entre um processo aí de negociação, né? E a partir desse momento, né, ok, em 1955, por 1953, aliás, né, depois do final da Guerra da Coreia, depois do final da Guerra das Coreias, vendo que brotou ali mais um paizinho comunista ali na Ásia, a Inglaterra, o Reino Unido podia pensar: pô, é mesmo, né, mano, vamos evitar aí que mais um país comunista vire aqui, porque a Indonésia já está caindo ali para o socialismo do Sukarno. Então,
ok, né? Em 1953 foi batido o martelo que sim, seria formado a Federação de Bornéu do Norte, mas para ficar tudo certinho, no dia 1º de janeiro de 1954 é estabelecido aí a Federação de Bornéu do Norte, e enquanto isso a Malásia, né, ia ficar com o Reino Unido, porque beleza, eles ficaram assim e ambos concordaram. Então, né, ok, no início poderiam sim ter algumas relutâncias dos nativos de Sarawak e dos nativos de Bornéu, principalmente, né, pelo fato, né, de que apesar de ambos ali falarem malaio, até em Brunei, meio que quebraria um pouco a economia, pois teria que mudar a moeda, né, porque eles usavam dólar malaio. Então, o que seria mais difícil mesmo seria, né, essa questão da economia, que eu acredito que sim, no início Brunei poderia acabar penando um pouco, mas eu acredito que tudo se estabeleceria até mais ou menos aí em 1956. Mas, né, nesse momento o Azahari ele meio que já poderia tentar ter a confiança do sultão, né, já que ele foi de fato colocado ali como primeiro-ministro. Então, a partir de 1956 ele pode ver, né, que o Vietnã já estava começando a reagir, o Laos também, e diversos outros países também. Então ele pensou, né, que ele poderia meio que pular para a Indonésia e a partir desse momento, né, pegar nativos de Sarawak, de Bornéu, comunistas aí, e começar a treinar a própria guerrilha, né, porque ele literalmente fez isso. Mas aqui, nós, como vocês gostam de ação, a gente vai dar mais um tchanzinho a mais aqui. Então, a partir desse momento, né, ele vai treinando uma guerrilha. E então, né, tempo vai, tempo vem, chegamos aí em 1961 e ele já tendo uma guerrilha treinada com Sukarno, já tendo uma guerrilha treinada ali com guerrilheiros filipinos, e também, né, contando já com a insatisfação do povo de Sarawak e com o povo aí de Bornéu do Norte. Eu acredito que a partir desse momento, né, ele iria iniciar um ataque. Primeiro, ele iria iniciar um ataque interno em Brunei, né, fazer uma espécie de diversos incidentes, protestos, para ter repressão, e da repressão eles usaram a desculpa que ele iria precisar intervir. Então, né, após uns 7 meses aí de protestos, pancadarias, incidentes, ainda em 1961, né, o Azahari ele iria passar a intervir diretamente, sustentado declaradamente pela Indonésia de Sukarno. Lógico que, obviamente, o Sukarno iria estar visando o lucro. Mas nisso poderia acabar entrando um player novo, que seria quem? Exatamente, a China, né? Pois sultanato e comunismo não combinam. Então, a partir desse momento, acredito que sim, a China poderia acabar sustentando, mesmo que com dicas, né, ou então algumas estratégias, afinal, né, não é nem todo mundo ali de Brunei que sabia falar chinês. Então, um ou outro ali da ilha de Bornéu poderia até saber um chinês, sim. Podia ter algum Han por ali perdido. Ou então até mesmo uma milícia, né, de descendentes de chineses que sabem falar malaio e mandarim. Então, a partir desse momento, né, meio que poderiam sim ter alguns ataques. Eu acredito que já na frente de Bornéu do Norte, quem iria participar? Exatamente um novo player, que seria as Filipinas. Mais precisamente, né, o Sultanato de Sulu, que reivindica aquele território ali de Bornéu do Norte desde 1888, e eu não estou zoando, ou então até um pouquinho mais. Então, a partir desse momento, né, o pessoal do Sultanato de Sulu poderia acabar sustentando-se uma guerrilha pró-Sulu, juntamente, né, com alguns comunistas filipinos que poderiam acabar meio que dando uma entrada na treta. Porém, né, obviamente, né, a Malásia vendo isso e a Inglaterra vendo isso também, né, uma biribinha estourando no quintal deles, lógico que a Malásia iria entrar ali a favor da Federação de Bornéu do Norte.
Commonwealth como um todo iria participar ativamente, Austrália e Nova Zelândia também, então basicamente, né, iria sim ter uma guerra ali, não necessariamente na Indonésia inteira, mas sim na ilha de Bornéu. Aí aquele pedacinho ali ia ser um barril de pólvora. Mas, né, ao mesmo tempo, o Suharto, né, que era uma oposição do Sukarno, ele iria ver isso, né, com maus olhos, né, porque ele já estava querendo dar um golpe aí no Sukarno, só não tinha desculpa perfeita. Então, a partir desse momento, né, o regimento aí do Suharto poderia sim acabar indo ali prestar socorro, né, ou então dar uma ajuda à questão aí da Commonwealth e de Bornéu do Norte. E a partir desse momento, né, a pancadaria ia estar rolando, mas eu acredito que não iria durar muito. Eu acredito que em 1964 o Sukarno já teria levado um golpe, então a partir desse momento a Indonésia já ia estar fora da guerra. Mas a questão iria continuar nos conflitos internos de guerrilha, né? Porque afinal, né, acontece aquele efeito mola. Um vai lá, bate, queima a vila do outro, volta. Vão lá, queimam a delegacia, explodem um ponto turístico no meio da cidade, do sultanato, então vai aí progredindo a violência. Então, iria ficar mais ou menos nesses arranca-rabo, né, por um tempo, depois iria diminuindo aí através de incidentes, né, e eu acredito que em 1967 as coisas iriam estar começando a se acalmar, né. Mas o sultão também, ele iria também rever as políticas, também ele iria provavelmente dar mais autonomia ao estado de Sarawak e Bornéu do Norte, mas as relações com a Indonésia poderiam sim estar melhores sobre o governo de Suharto, ao mesmo tempo em que as relações com as Filipinas iria estar péssima, sem contar que Brunei também reivindica, aliás, se eu não me engano, o Sultanato de Sabah também reivindica partes ali do Sultanato de Sulu. Isso poderia desencadear uma guerra, mas Brunei não iria querer isso, né? Até porque Brunei não iria querer ser visto como um país militar, um país agressivo, mas sim como um país rico que negocia petróleo com o mundo, né? E além disso, ele teria também uma cadeira a prezar, né? Ninguém iria querer um sultanato em guerra enquanto o sultão está lá de boa. E lógico que o sultão também não iria querer ver todo o dinheiro dele sendo desperdiçado, né, em munição, em remédio, né, para soldados, enfim, né? Ele não iria querer investir numa guerra longa e duradoura. Ele iria se defender, mas ele não iria ficar procurando briga. Então essas disputas aí provavelmente sim seriam debatidas, mas só que na base burocrática, né? As questões também do mar ali, Brunei teria muito mais mar, sem contar que ele teria muito mais lugares para explorar petróleo. Eu acredito que a partir desse momento também o Reino Unido, né, iria pegar a sua fatia do bolo. A questão aí com os países árabes, bem, né, envolvendo Israel, envolvendo essas coisas, eu ocultei, porque Brunei nunca se meteu nesses assuntos, nem fora, e também não vamos colocar dentro da teoria isso, porque não faz sentido. O máximo, lógico, que Brunei poderia fazer, o que ele já faz, é ajudar esses países com dinheiro, com comida, né? Mas essa questão aí também de não reconhecer Israel, isso nós não iríamos alterar. E lógico, né, que a partir dos anos 70, eu acredito que apesar da autonomia, ele poderia ver que se ele afrouxasse demais, Sarawak e Bornéu do Norte iriam pegar a independência e com tudo, né, parte do lucro ia embora, que estava dobrado. Então, sim, eventualmente ele poderia colocar um político ali, fantoche em Sarawak e em Bornéu do Norte, ao mesmo tempo em que ele também iria investir na infraestrutura desses lugares, né? Afinal, ele não iria querer muito descontentamento das pessoas, e lógico que descontentamento gera revolta, gera violência, e ele não iria querer isso. Não estou falando que seria mil maravilhas, teriam guerrilhas? Poderiam sim ter guerrilhas,
mas não seria em algum nível alarmante, seria mais em algum nível tipo algo mais pontual, que não fosse acontecendo sempre. Mas eu acredito que meio que atualmente, né, Brunei teria muito mais destaque. Teríamos ouvido falar mais de Brunei, provavelmente teríamos muito mais relações, tipo, muito mais notícias sobre aquele lugar. E eu acredito que Brunei, sendo um pouquinho maior, ele também seria um pouco mais, ele daria um pouco mais as caras, né, no mundo exterior, em vez de se manter ali dentro do seu próprio sultanato, dentro do seu próprio mundinho. Beleza? Enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas só dê aquele crédito. Enfim, né, e comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou como a pessoa se identifica. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no meu Insta e nas minhas outras redes sociais, que vão estar todas aqui no link. Tranquilo? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui!